A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos, amados hermanitos e hermanitas, sejam todos bem-vindos a nosso canal em YouTube. Já meta o dedo no like, porque um vídeo como esse tem que ter muito compartilhamento. Você vai compartilhar para vários grupos. Eu sou do grupo de Patrística, vai compartilhar para lá. Eu sou do grupo de Apologética, vai compartilhar para lá. Eu sou do grupo da Paróquia, vai compartilhar para lá. Eu sou do grupo lá no Face, vai compartilhar para lá. Compartilhe esse vídeo aqui. Esse vídeo é dogma doutrinária da igreja. E vou mostrar pelas Sagradas Escrituras. Hoje é um vídeo que nunca mais protestante vai te passar para trás. Depois desse vídeo não, porque eu vou te dar versículos. Eu vou meter versículo aqui para você nunca mais ser enganado por protestantes sobre a doutrina. Você vai ver, me aguarde. Só lembrando, meus irmãos, lá embaixo, vamos ler. Contribua com esse apostolado. pixtabira674@gmail.com. Tá o nome da minha esposa Maria Juliana. Contribua, nos ajude. As doações pararam muito. Logo as pessoas no início começaram, mas elas não continuam fazendo doações, elas param, elas fazem uma doação e não doam mais. Não faça isso, mesmo que seja pouco, mas vá doando todos os meses, né? Faça esse gesto de caridade para com muitos que recebem apologética aqui. Hoje mesmo que eu estou gravando esse vídeo, vamos sair em missão, rezar o texto nas casas e doutrinar pelo Evangelho, pela Sagrada Escritura as pessoas. E quantas pessoas que já não foram doutrinadas nesse mês aqui, que eu estou gravando esse vídeo, porque é o mês mariano. Muitas pessoas, gente que não ia à missa, que começou a ir à missa, está indo à missa todos os domingos. Por quê? Porque a evangelização é necessária para a vida de muitos católicos. Meus queridos amados irmãos e irmãs, prestem atenção nesse vídeo. Já meta o dedo no like, compartilhe. Não brinque não, assista o vídeo completo. Vários versículos vou dar hoje em vários livros da Bíblia Sagrada. Passagens, versículos bíblicos que são atribuídos ao purgatório. Tire suas conclusões. Veja verdadeiramente se não é sobre o purgatório. Olha, você não viu não. O que eu vou mostrar aqui você não viu. Vai começar aqui, Zacarias 13, 8 e 9. Você não viu. Aqui em Zacarias vai mostrar o purgatório e o céu glória. E a eternidade aqui. Depois o purgatório, como São Paulo disse, será salvo de alguma maneira passando pelo fogo. 1 Coríntios 3,15. E eu vou mostrar, está aqui essa doutrina. Vamos lá? Meta o dedo no like. Olha só, vamos lá. Zacarias 13, 8. Em toda a terra, oráculo do Senhor, 2/3 dos habitantes serão exterminados e 1/3 subsistirá. Meus irmãos, preste atenção. Existe 3/3, né? 2 será exterminado. Veja só. Então quer dizer, 2 será condenado. Aqui fala inferno, purgatório e céu. Aqui. Eu vou logo avisando para você. Aqui no versículo 2, quando diz 2/3 dos habitantes serão exterminados, quer dizer que 2/3, a maioria dos que estão nesse mundo serão condenados. Caminha para o inferno. E 1/3 subsistirá. Aí é esse terço que Deus vai fazer com esse terço. O que Deus vai fazer com esse terço para que ele seja salvo. Aqui sempre aparecendo na minha cabeça. Deixa eu ver se eu consigo baixar mais um pouco aqui. Para que isso não apareça na minha cabeça. Dá a impressão que tem um negócio na minha... Então, preste atenção. Eu tenho que ficar quietinho, né? Que eu gosto de andar para um canto para outro. Senão vai aparecendo ali o... Veja só. Então, esse terço que subsistirá é esse terço que Deus vai fazer algo especial com ele para que ele possa entrar na glória. Vamos ver o 9 agora. Olha só. Preste atenção. Olha o que Deus vai fazer com esse único terço. 2 será condenado. São 3. 2 será condenado. Quer dizer, 2 condenados e 1 salvo. Mas para que esse o terceiro terço seja salvo, olha o que Deus vai fazer. Agora, ponga lá a lupa. Pare lá o lerra. Vê lá o que vem. Agora, aqui, ó, abaixo do meu dedo. Presta atenção. Mas farei passar este terço pelo fogo. Pacata!
Ei, e eu já trouxe aqui no canal 2 Protestantes para Pentecostes. Presta atenção. O que foi que São Paulo disse falando do purgatório? Dê o nome que você quiser, que ele existe, existe. Depois que eu preguei para um pastor protestante sobre o purgatório, ele disse, bom, eu não vou chamar de purgatório, mas o fogo invisível existe, existe. Isso é uma realidade bíblica. Pois é. Olha só, e ele é da Assembleia de Zeus, hein? Assembleia de Zeus, que costuma ser uma seita das mais rigorosas do meio protestante. Presta atenção. São Paulo disse o quê? 1 Coríntios 3,15, vou citar de novo. Será salvo, de alguma maneira, passando pelo fogo. Aqui diz o quê? Mas farei passar esse texto pelo fogo. Refere-se ao purgatório, sim ou não? Pá, cá tá. Refere-se, senhor. Irmão Fábio. Refere-se 100% ao purgatório. Deixa eu colocar esse banner aqui. Para esse negócio não ficar aparecendo aqui na minha cabeça. Ele fica ali do lado, né? É melhor ele ficar ali para não ficar... É coisa esquisita aparecendo aqui na minha cabeça, né? Deixa ele ali do lado. Depois eu canto nele. Muito bem. Então veja, já começa com esse texto. Esse texto é de Deus. Também está lá no livro do Apocalipse, que fala em 3 terços. 2 exterminados e 1 subsistirá. Porque esse é o que é do Senhor. Então quer dizer, 2 é mais do que 1. Então veja que, será que quando o Filho do Homem voltar a achar a fé na terra, de tão poucos do Senhor ele vai encontrar. Irei purificá-lo. O purgatório é o quê? Um estado de purificação. Veja, meus irmãos, esse versículo é perfeito. Esse versículo, o de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 44 a 46, e 1 de Coríntios 3, de 9 a 15. E esse texto aqui. São perfeitos. Perfeitos. Veja só. Farei passar por o fogo. E esse fogo faz o quê? Purifica. Como se purifica a prata. E o que é que está citando lá? No versículo 10 de 1 Coríntios 3. A obra de cada um, como ouro, como prata, como pedra preciosa, como madeira, como feno, né? Como palha. Olha só. Como se purifica a prata. Irei prová-lo. Olha só. Como se prova o ouro. Certamente São Paulo estava usando isso aqui para falar sobre a doutrina. O termo purgatório não tem. Foi a igreja que enumerou purgatório porque é o estado de purificação, de purgar. Então a igreja chamou de purgatório. Olha só. Como se prova o ouro. Então, aqui até o ponto ouro, até o ponto ali, está falando do quê? Do purgatório, do estado de purificação que a alma vai passar no purgatório. Não é? E você vai ver comigo aqui também que não sairá de lá até pagar a sua dívida. Que poucos utiliza no Evangelho segundo São Lucas. Você vai ver nesse relato aqui. Mas veja, agora, depois do ponto, eu disse que ia mostrar. Aqui eu mostrei o inferno, aqui a parte A do versículo 9 é o purgatório, e agora a parte B do versículo é o céu. Veja. Então ele me invocará. Por quê? Porque depois de passar por tudo isso aqui, será salvo, como disse São Paulo. 1 de Coríntios 3,15. Será salvo passando pelo fogo. Então entrará na salvação depois o fogo, pós a purificação, pós a purgação. Então ele me invocará o meu nome, e eu ouvirei. E direi, agora, ó, entre aspas, este é o meu povo. Por quê? Porque está entrando, e aqui também vale a oração, tá? Olha só, a oração. Então ele me invocará. Vale também a oração, a doutrina da oração pelas almas do purgatório. Rezar pelas almas do purgatório. Agora, ó, e ele responderá, o Senhor é o meu Deus. E ele responderá, ou seja, eternidade, salvação. Também doutrina de intercessão. Logo nós vamos ver que debaixo do altar, no Apocalipse diz, que Apocalipse capítulo 6, versículo 9, diz, debaixo do altar estavam as almas daqueles que tinham sido mortos, dos mártires. E alguns que tinham sido mortos debaixo do altar. Logo o padre Mojica, né,
dentro do contexto teológico bíblico, debaixo do altar, o altar é a glória, é a salvação, e debaixo é o purgatório. E no purgatório também intercede. Meus irmãos, mais claro do que isso aqui não canta um galo. Mas vamos, porque eu tenho uma bateria de versículos para você. Vai tomando nota aí, que você, só com isso aqui você coloca qualquer seita no chão. Só com isso aqui, para dar aval, o que São Paulo diz em 1 Coríntios 3, de 9 a 15. Olha só. Eu disse que eu ia mostrar em vários livros. E o primeiro Papa também escreveu, porque é doutrina. Você está vendo doutrina sobre o purgatório. Versículos atribuídos à doutrina do purgatório. Você sabe que dentro da Bíblia Sagrada há muitas doutrinas que não trazem o termo. Ali foi a igreja que colocou o nome daquilo ali. Atribuiu o nome. Veja, nós somos seres humanos. Meu pai e minha mãe foi quem me deu o nome de Fábio. Ele foi concretizado no batismo, quando eu renasci no batismo. Ele concretizou-se esse nome, Fábio. Quando o padre disse, como é o nome da criança? Fábio. Fábio, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está entendendo? Quem deu o nome? Os pais. Foram os pais que escolheram o nome. Então, eu sou o quê? Ser humano. Você é o quê? Ser humano. Mas esse ser humano que você é, teu pai e tua mãe escolheram esse nome que você tem. Então, é isso. Vamos supor que o meu pai e minha mãe é a igreja. Agora, eu existo. É como o purgatório. Ele existe e a igreja deu um nome a ele. O estágio de purificação da alma. Chamou de purgatório. Custa entender isso? Olha só, o primeiro Papa também falou sobre o purgatório. Veja só. 1 de Pedro 1, de 6 a 9. Vamos ler? Aqui embaixo. É isso o que constitui a vossa alegria. O que é que constitui a vossa alegria? Apesar das aflições passageiras, a vos serem causadas ainda por diversas provações. Veja, aflições passageiras, né? Provações. Veja só, está se caminhando, falando do quê? Do que acontece no purgatório. Isso, irmão, faz isso para essa vida também, mas refere-se ao purgatório também, veja. Aqui. Para que a prova aqui é submetida à vossa fé. Como é que é? Para que a prova que é submetida à vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível. Aqui ele já fala mais do que São Paulo. Mas que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar. Agora, de provar ao fogo. Pacata! Veja, o primeiro Papa também falando sobre o purgatório. Então, essa prova aqui, que é submetida à nossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo. A obra de cada um será provada no fogo. Não é isso que diz Paulo também, falando sobre a doutrina do purgatório, 1 Coríntios 3, versículo 13, não é? Então, versículo 13 e 14. Então, a obra de cada um será provada pelo fogo. Do mesmo jeito, fala aqui a doutrina, meus irmãos, do purgatório. Redunde para vosso louvor. Então, a prova no fogo é o quê? Redunde para vosso louvor. O que é para vosso louvor? Quem são esses que estão de palmas brancas diante do trono, louvando, em ação de graças, dando glória àquele que está no trono? No livro do Apocalipse diz isso? Para o vosso louvor. E olha só, para o vosso louvor, até mesmo para ser reconhecido como santo. Louvores aos santos. E alguns teve que passar pelo purgatório. Pois é. Só entra no céu quem é santo, né, meu irmão? Para a vossa honra, veja, louvor, honra e para a vossa glória. Louvor, honra e glória. Não está falando dos santos? Quando Jesus Cristo se manifestar. Ou vim ou ir. Manifestar no tribunal de Cristo. Quando aparecer diante de Cristo, se manifestar diante de Cristo. Cristo se manifestar no tribunal particular para ser destinado o julgamento daquela pessoa. Temos que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta do que fizemos quando estávamos aqui no corpo. 2 Coríntios 5, versículo 10. Continua São Pedro. O primeiro Papa.
Aqui de roxo. Verso 8. Esse Jesus, vós o amais, sem o terdes visto. Credes nele, sem o verdes ainda. Sem o verdes ainda. E isto é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa. Deixa aí. Ainda está separado, porque o purgatório ainda no purgatório ainda mostra ainda a ausência, apesar de já estar salvo, quem está lá, mas ainda está ausente 100% do Senhor. Na glória que está 100% na presença do Senhor. Segue o texto. Porque vós estáis certos de obter, como preço de vossa fé, a salvação de vossas almas. Veja que está falando em alma, veja só, está fazendo referência sim ao purgatório. Né? Vejam, há um preço para a salvação das nossas almas. E esse preço é o purgatório. Meus irmãos, para por aí não. Eu tenho bastantes versículos, esse é apenas o segundo. Olha só. Meus irmãos, eu quero só dar uma explicação sobre isso aqui. Esse aqui é claro que você já conhece. Eu prometi trazer versículo que eu estou trazendo versículos que você não conhece. Mas eu quero dar uma pincelada rápida nisso aqui, porque nós vamos para Isaías após isso, e você vai ver que semelhança. Poxa, quando abriu o quinto vi debaixo do altar as almas dos homens. Esse debaixo do altar, o altar é o céu, mas debaixo do altar é o purgatório. Quer dizer que debaixo do altar está no lugar mais alto do purgatório, já para entrar no céu. E ali diz os santos que aquelas que estão ali no lugar mais alto do purgatório, já para entrar no céu, elas também intercedem. Por isso que você vai ver elas aqui intercedendo. Então, debaixo do altar, aqui, ó, debaixo do altar, está fazendo referência ao purgatório, tá? E ali o versículo 10 diz que elas estão intercedendo, como você vê aí, ó. Nós não vamos nem ler, é só e clamava em alta voz. E clamava o quê? Intercessão. Até quando tu que és, falando na terra, verdade, ficar sem justiça e vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra. Veja aí. Da terra. É só fazer uma recapitulação. Vamos para Isaías agora. Presta atenção. Isaías 10:16 aqui. Vamos lá? Por isso o Senhor, Deus dos exércitos, fará enfraquecer seus robustos guerreiros. Deixa só. De que maneira ele fará enfraquecer seus robustos guerreiros? Seus robustos guerreiros quer dizer a pessoa que buscou a santidade, buscou o Senhor nessa vida. Para acontecer que ela seja mais purificada ainda, para que seja mais santa ainda, o que é que vai acontecer? Para entrar na glória, veja só, seus robustos guerreiros. E debaixo de sua glória se acenderá um fogo como de um incêndio. Por que que eu trouxe? Por que que eu trouxe o versículo anterior, antes desse? Apocalipse 6:9. Porque diz debaixo do altar. Debaixo do altar está o quê? O purgatório. O altar é o quê? A glória, é o céu. E aqui veja, vamos ler, ó, depois de guerreiros tem vírgula aí. Debaixo de sua glória se acenderá um fogo. Para te provar que debaixo daquele altar, que é o altar glória, é o céu, salvação, é o purgatório. E aqui, ó, debaixo de sua glória se acenderá um fogo. Debaixo do quê? Abaixo do céu. Porque está falando o quê? Glória. Sua glória é o quê? O céu? Glória. Então, abaixo de sua glória, que abaixo do céu está o quê? Um fogo, como de um incêndio. Pacata! Está fazendo referência ao quê? Ao purgatório, que fica abaixo do céu agora. Meus queridos amados irmãos, eu prometi para vocês trazer versículos, agora é versículo que você nunca viu. Versículo que é mais claro, cara, mais claro do que isso. É que nem o irmão Adonis um dia desse num comentário dos vídeos, dos meus vídeos. Isso aqui tá claro igual a luz do sol. Você está compreendendo? Está entendendo? Isso aqui clareia até o mais profundo do fundo do mar, mais claro do que isso aqui. Isso aqui clareia lá. Mais claro do que isso, tem um canto, um galo. Para por aí não, tem mais. Esse você já viu. Mas é bom trazer. Mateus 12:32.
todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Porque está dizendo que todos os pecados daqueles que estão dentro da igreja, arrependido e confessado, será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, quando a pessoa fala contra a fé, se revolta e apostata, ela começou a ir contra o Espírito Santo, contra a fé católica, então não tem perdão para ela. Veja, nem nesse século, não é muito boa a tradução da Ave Maria, nem no século vindouro. Mas se nós pegarmos aqui uma tradução muito boa nisso aqui, que é a tradução da Editora Santuário, vai dizer: não há perdão para ele nem neste mundo e nem no outro mundo. Pois é, esse outro mundo seria, quer dizer que aqui é perdoado, quer dizer que no outro mundo também é perdoado, na outra vida. Outra tradução diz na outra vida. Então quer dizer, na outra vida, nem nessa vida e nem na outra vida. Quer dizer que na outra vida também tem perdão, né, senhores protestantes? Ah, tá. O gato é preto, tem o espelho dele na mão para provar. Tá aqui, ó. Vamos para mais. Esse daqui você já viu. O seio de Abraão também era o purgatório, tá? Ninguém entrava no céu. Santa Emerê que vê, Beata Emerê que vê isso aí. Então é o purgatório. E ali foi onde Jesus desceu, não é? Para pegar essas pessoas que era o purgatório, é chamado de seio de Abraão. Veja só, 1 de Pedro 3,19. É nesse mesmo espírito, veja, nesse mesmo espírito, ou seja, em alma, que Jesus foi pregar as almas que eram detidas no cárcere. E esse cárcere é o purgatório. Por que esse cárcere é o purgatório? E eu vou provar para você que esse cárcere é o purgatório. Muitas pessoas que não acreditam no purgatório, muitos católicos e teólogos que não acreditam no purgatório, principalmente da linhagem, da ramificação teelista, diz que Jesus desceu aos infernos. Não foi aos infernos, foi ao purgatório. Não foi aos infernos. Quem está no inferno não sai mais. Não sai, não existe. É doutrina da igreja. Está no inferno, não sai mais. Está condenado para todo sempre. Certo? Olha só. Então Jesus desce ao purgatório, que é o cárcere. O cárcere. Né? Aqueles que outrora nos dias de Noé tinham sido rebeldes. De Noé a Cristo. Por quê? Começa de Noé até João Batista. Porque, meus queridos amados irmãos e irmãs, ninguém entrava no céu sem o batismo, sem Jesus. Jesus é ele que abre o véu. É ele que abre a porta. Por isso ele disse a Dimas convertido na cruz: não estarás comigo no paraíso. Então isso aqui está mais claro do que isso, não canta um galo. Isso é o purgatório. Porque Jesus também chamou isso aqui de cárcere. Jesus chamou isso aqui de cárcere. Veja que eles saíram do cárcere. Se fosse o inferno, não tinha como sair. Então era o purgatório. Jesus também chamou. Pedro ainda falando desse cárcere. 1 de Pedro, agora no 4,6. Veja. Aqui. Pois para isso foi o evangelho pregado também aos mortos. Já aos mortos. A quem? Aos mortos que estavam no purgatório. Para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. Veja só. Que quando Jesus desce, prega o evangelho para que eles possam se salvar. Ninguém se salva sem os evangelhos. Aí chega as pessoas nos vídeos dizendo: olha, o coração da Bíblia é não sei o quê. Outros dizem: o coração da Bíblia é Jesus, como se os evangelhos não fossem Jesus. Jesus desce ao cárcere e prega os evangelhos para os mortos, porque sem o evangelho não tem como se salvar. Os evangelhos brotam os sacramentos. O coração da Bíblia é os evangelhos, porque os evangelhos é Jesus. Aí ficam... outros dizem: não, o coração da Bíblia é Jesus. O coração... Meu querido irmão, pelo amor de Deus, né? Tenha a santa paciência. Vamos continuar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo, para ir habitar junto do Senhor. Então, está dizendo que quando nós deixarmos o corpo, ou seja, quando nós morrermos, vamos habitar junto do Senhor. Só que de uma maneira não
indireta para alguns, né? Ó. E também por isso que vivos ou mortos nos esforçamos por agradar-lhe. Vivos ou mortos, porque mortos como tem que se esforçar pelos mortos, por quê? Porque estão no purgatório. Então, vivos, temos que nos esforçar pelo céu. Mortos, porque está no purgatório, tem que se esforçar pelo céu. Por isso recebe oração, recebe missa, porque estão no purgatório. Por quê? Porque temos que comparecer para saber se vamos para o céu, purgatório ou para o inferno. Ó. Porque temos que comparecer dentro do tribunal de Cristo, o tribunal particular. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que teve feito enquanto estava no corpo. Quando estava aqui, que nós estamos agora, no tribunal. Então ali vai dar, você vai ali a sentença, inferno, purgatório ou céu. Mas claro que isso não canta um galo. Tem muito versículo. Lucas 16, 22 e 23. Vamos lá? É a parábola do rico e Lázaro. Só 2 versículos, tá? Aconteceu morrendo o mendigo, ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Não para a eternidade, para o seio de Abraão. Esse seio de Abraão aqui é o purgatório. E ali foi onde Jesus desceu. Foi para aí que Jesus foi quando morreu, que estavam nesse cárcere para pregar o evangelho para eles, conforme você viu comigo lá em 1 de Pedro. Né? Você viu lá em 1 de Pedro, comigo. 1 de Pedro. E também foi 1 de Pedro 3,19. E também no 4,6. Veja, foi levado para o seio de Abraão, purgatório. E o rico? Sim, o rico também aqui, seio de Abraão, mas aqui diz aqui depois de ponto, ó, morreu também o rico e foi sepultado. Para onde foi sepultado também? Foi para onde? Estando ele nos tormentos do inferno. Veja, o rico estava onde? No inferno. O Lázaro, que era o pobre, foi para o purgatório e o rico foi para os infernos. Veja, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ponto. Versículo sobre o purgatório. Eu prometi para vocês versículos inéditos que você nunca viu sobre o purgatório. Aqui, Lucas 16, 9 diz: eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, e você também sentar o cabelo, como diz aqui no Nordeste, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Veja, nos tabernáculos eternos. Está fazendo referência ao quem? Quem são os tabernáculos eternos? Quem são? Céu, purgatório, inferno. Sendo que céu é eterno, inferno é eterno. Purgatório não. Tá claro? Continuamos. O cárcere que 1 Pedro 1,19 fala, está aqui, ó. Jesus fala aqui agora, ó. 3,19, 1 Pedro 3,19, o cárcere que Jesus desceu para pregar. É esse cárcere que Jesus fala. Então é o purgatório. Veja só. Lucas 12, olha o que Jesus diz. Lucas 12, 58 e 59. Vamos ao verso. Diz aqui. Ora, 58. Ora, quando fores com o teu adversário ao magistrado, fazei o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te entregue ao juiz, se juiz é Deus, o juiz te entrega ao executor, o executor te ponha na prisão. Veja, essa prisão é o mesmo que cárcere. Outra tradução diz, ponha no cárcere. Olha o que acontece. E essa prisão logo sai. Então não é o inferno, porque essa prisão sai. Veja, digo-te, não sairás dali. O gente vai sair, está dizendo que vai sair. Nossa, até pagares o último centavo. Então, veja que Jesus faz aqui, 12, 58 e 59 de Lucas, referência a uma prisão, chama do purgatório de uma prisão, que o cabra vai sair de lá depois que pagar a sua dívida, pagar as suas penas. Continuemos. Efésios 4:8 diz: pelo que diz, quando subiu ao alto, levou muitos cativos.
Isso só, levou muitos cativos e cumulou-os de dom os homens. Então os mortos subiu ao alto, levou os cativos, que eram os mortos. Então cumulou esses mortos de dons, inclusive de intercederem, né, por nós, pela igreja militante da terra. Eu não sei se a igreja triunfante também intercede pela do purgatório, eu não sei. Eu sei que ela intercede, biblicamente falando, pela da terra. Prometo que vou estudar a respeito disso. Aí, mais claro do que isso, não canta um galo. Lucas 12, 46 e 47 fala em inferno e em purgatório. Vamos lá? Veja o que Jesus diz aqui, ó. O Senhor daquele servo virá no dia em que não espera, na hora em que ele não pensar. E o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. Qual é o destino dos infiéis? O inferno. Versículo 47. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, porque não anunciou, enterrou o talento, né? Ou seja, tinha que ter anunciado, será açoitado com inúmeros golpes. É o que Paulo diz, será salvo de alguma maneira passando pelo fogo. Veja, Jesus chama o fogo aqui de golpes, fazendo referência ao purgatório, mas claro que isso não canta um galo. Vamos para mais que tem versículo. Você sabe que 1 Coríntios 11 fala da Eucaristia, né? Desde o versículo 23 até o versículo 29. E aí no versículo 29 diz: quem come o corpo do Senhor, sem considerá-lo, está comendo e bebendo sua própria perdição. No versículo 30 diz: por isso há muitos mortos, que mortos são condenados, muitos fracos, têm ido, fé fraca, têm ido para as seitas, né? E aí o versículo 31 diz, ó, se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso aqui está falando o quê? Da confissão. Se nós não pecássemos pecados que geram penas, porque nem todos os pecados geram penas, mas tem pecados que geram penas. Por exemplo, o homicídio mesmo. Você mata uma pessoa, ele tem uma pena terrível. A pena é, você se arrepende, se converte, confessa, é perdoado. Mas a pena você só tiraria se você fizesse com que trouxesse ele de volta à vida, mas você não pode fazer. Então essas penas, e nós vemos isso lá em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 13, 14, né? Na confissão de Davi, vai dizer o profeta Natan a ele, a pena teu filho, a pena do teu pecado era o que? O homicídio e o adultério. A pena do teu pecado, teu filho morrerá. Né? Veja só, aqui fala da confissão, ao 32, mas sendo julgados pelo Senhor, tribunal particular, ele nos castiga para nós não sermos, ele castiga o castigo do purgatório, nos castiga para nós não sermos condenados com o mundo. Veja só, para sermos condenados com o mundo, porque o mundo já não é maligno e já está condenado. Então esse castigo, passando de alguma maneira pelo purgatório, para poder entrar lá. Se não fosse o purgatório, meus amigos, só santo demais seria salvo. A Santa Teologia e Tradição Bíblica diz que o Papa ainda coloca um dedo no fogo do purgatório antes de entrar no céu. O Papa, o escolhido, o eleito do Senhor. Imagina nós. Sem o purgatório para nos preparar para entrar lá. Estávamos lascados. Mas, veja, tem mais 2 versículos para nós fechar aqui com chave de ouro. Muitos interpretam que esse texto aqui está falando dos pobres. Sim, está falando dos pobres. Mas a Sagrada Escritura é clara quanto você pega na tradução da Bíblia da Ave Maria. Eclesiásticos 7,37. Vamos ler de amarelo aqui embaixo? Ó, aqui, vamos ler. Dá de boa vontade a todos os vivos. Está dizendo os vivos, dá de boa vontade. Então, os vivos pobres, os pobres que estão nesse mundo. Não recuse, depois da vírgula, olha só. Ponga lá a lupa. Para lá a orelha. Agora, ó, não recuse esse benefício a um morto. Esse morto aqui, eles dizem, na interpretação deles, que esse morto aqui é o pobre.
Está dizendo para dar para os vivos e para dar para os mortos. Nós damos o que para os vivos? Oração pela conversão deles. Nós damos o que para os mortos? Orações para que entre no céu. Porque se estiverem no purgatório, a missa, que é o sacrifício pelos mortos, está lá em 2 Macabeus, capítulo 12, para entrar no céu. Entende? Aqui está doutrinalmente falando de oração. Benefício, não recuse esse benefício a um morto. Tanto que se você pegar seguindo, você vai ver que é os mortos, ó. Não deixe de consolar os que choram. Aproxima dos que estão aflitos. Veja. Aí está. Está entendendo? Vamos para... ainda no Eclesiástico ainda, olha só. Outro versículo para nós fecharmos com chave de ouro, e aí tá, vários versículos. É doutrina pura, meus irmãos, do purgatório isso aqui. Eclesiastes 38, 16, vamos lá. Meu filho, derrama lágrimas sobre um morto. Como é que é? Derrama lágrimas sobre um morto. E chora com um homem que sofreu cruelmente. Como um homem que sofreu cruelmente. Veja. Sepulta o seu corpo segundo o costume e não descuide de sua sepultura. Aqui está, meu filho, derrama lágrimas. Não foi que fez isso Raquel? Em 31, 15 e 16 de Jeremias? Ela derramando lágrimas pelos seus filhos mortos. E Deus respondeu a sua oração em prantos, em lágrimas. Meu filho, derrama lágrimas sobre um morto. Outra tradução diz, pelo morto. Né? Aí diz até, não descuide de sua sepultura. É dito finados. Isso aqui eu deixei para fechar com chave de ouro. Versículos que você nunca viu está aqui. Meus irmãos, tudo bem, está concretizado. Eu poderia dar mais uns 20 versículos, poderia. Mas esse aqui é para aqueles que me pedem versículo. Irmão, dá versículo sobre a doutrina do purgatório. É para eles isso aqui. Meus irmãos, compartilhe com os outros. Católico precisa aprender sobre a doutrina do purgatório. Dentro da Bíblia Sagrada existe aproximadamente 200 versículos que fala do purgatório, da doutrina do purgatório. Olha só, lá embaixo, só lembrando, tá lá o Pix, contribua com esse apostolado, pix.tabela674@gmail.com, tá o nome da minha esposa Maria Juliana. Caiu as doações, o pessoal não está mais doando. Voltem a doar por caridade, nos ajude. E meta o dedo no like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.